é nenhuma novidade na história da teledramaturgia. Nós vemos personagens negros, orientais e indígenas sendo embranquecidos nas tramas. Ou, usando aqui o termo que foi popularizado, sofreu aquele whitewashing, aquela lavagem branca, né, Van? É uma prática que acontece muito no audiovisual, no mundo inteiro, não só no Brasil, né? Produções internacionais existem muito isso, no cinema, em série. Só que a gente vai falar especificamente dos casos de novela e nos casos mais marcantes, porque praticamente toda novela a gente vê um embranquecimento, né, bem gritante, mas a gente vai falar de uns casos mais marcantes, tanto os mais recentes e tanto alguns casos um pouco mais antigos aqui, pra gente debater junto, refletir, alertar e quem sabe a gente conseguir pelo menos tentar mudar alguma coisa, pelo menos conversando sobre isso, né? Flash gostosa. Eu acho que a gente não tem como começar esse vídeo sem voltar pra 1969, na novela A Cabana do Pai Tomás, que era uma adaptação de um famoso livro americano da autora Harriet Beecher Stowe, com algumas inserções também do livro E o Vento Levou. E só abrindo aqui um rápido parêntese, só de ter uma novela inspirada nesses dois livros, que hoje, na nossa visão atual, a gente sabe que são livros escritos por pessoas brancas, feitos para pessoas brancas também, a gente sabe que a novela já tinha nascido assim com uma origem complicada, né? Mas desde a pré-produção dessa novela, que foi inclusive a última novela da era da Glória Magadã, como manda-chuva de todo o setor de teledramaturgia da Globo. Ela era uma cubana, assim, que realmente controlava as tramas que iam passar, as escalações. E ela mesma, ela não gostou quando o ator Sérgio Cardoso, um homem branco, foi escalado para viver o personagem principal da trama, que era o Pai Tomás, um homem negro. Mas por uma exigência da agência de publicidade Colgate-Palmolive, eles bateram o martelo que se a novela acontecesse, teria que ser o Sérgio Cardoso, até porque ele era um ator muito famoso da época, fez várias novelas de sucesso, então eles queriam que esse papel fosse desse personagem, mesmo ele sendo branco. E pra isso, eles fizeram blackface e pintaram a cara do ator, botaram rolhas no nariz dele pra que ele ficasse com um fenótipo preto, né? E, enfim, foi um absurdo tão grande que vocês podem imaginar o desconforto que foi com os outros atores da novela, que eram pretos, ou seja, só o Sérgio Cardoso que realmente fez o blackface, porque o resto eram atores negros mesmo. Dentre eles, Ruth de Souza, que ficaram completamente desconfortáveis com aquela situação. O Milton Gonçalves, inclusive, conta no documentário A Negação do Brasil que sempre quando ele encontrava o Sérgio Cardoso, ele tinha que se justificar, né? O ator principal de A Cabana do Pai Tomás se justificava pra ele por ter aceitado esse papel. E, sabe, é toda uma situação tão complicada, tão difícil pra todo mundo envolvido. Muito desconfortável. E não foi surpresa pra ninguém que a trama foi um grande fracasso, sabe? Não foi surpresa pra ninguém. A novela foi envolvida em muitas polêmicas. Ver o Sérgio Cardoso fazendo um retrato tão feio, tão bizarro na televisão. É muito chocante assistir, porque mostra os trechinhos, né, na Negação do Brasil. Nossa, é um incômodo muito, muito grande assistir aquilo. E é um dos casos antigos mais absurdos e que não podia faltar nesse vídeo. Então a gente botando um caso mais antigo, agora a gente também vai querer botar um caso mais recente que gerou muita revolta em muita gente, que é o embranquecimento de Segundo Sol, do elenco de Segundo Sol. Por vários motivos. Acho que o primeiro deles é porque era uma novela ambientada na Bahia. E a Bahia é o estado brasileiro que existem mais negros, né? Mais de 75% da população é negra. Então isso foi muito chocante ver uma novela com um elenco praticamente todo branco. Claro que também tinha o quesito... Nossa, essa novela envolveu muitas polêmicas nesse sentido, né? Porque também teve a polêmica de quase não ter nenhum ator baiano. Mas esses casos do Nordeste, acho que vale outro vídeo pro canal sobre isso. Ainda bem que, de alguma forma, isso foi debatido bastante na internet. Chegou nos atores, chegou nos diretores. Então, eles desde o início, né? Desde a escalação, eles sempre eram... Desde o início, a mídia caiu em cima, todo mundo reclamou. Inclusive aqui no YouTube, eu vi várias pessoas fazendo vídeos sobre isso. Então eu não acho que passou tão batido, sabe? Como antigamente eu via que passava mais batido. Como alguns casos que vamos falar aqui ainda, que eu acho que as pessoas passaram mais o pano, sabe? Exatamente, pelo menos nesse caso eu sinto que teve uma luz em relação a isso. As pessoas pelo menos comentavam sobre. Isso não é inédito, né?
né? Porque já teve outras tramas que se passaram na Bahia e no Nordeste, que era basicamente um embranquecimento total. Tieta é um grande exemplo. Gabriela, tanto a versão antiga, tanto a versão nova. É basicamente só ator branco, né? Inclusive a própria Gabriela. Mas eu acho que Segundo o Sol acaba sendo mais chocante porque é uma novela recente, né? Então é como se a gente não tivesse evoluído, né? E pra não dizer que a novela não tem ator negro, ela tem sim alguns atores negros, inclusive mais até do que muitas novelas brasileiras, mas ainda assim muito, muito pouco. Acho que a novela tem uns 6 atores negros que tem um mínimo de destaque, porque de vez em quando apareceu um ator negro, mas bem coadjuvante. A gente tem o Fabrício Boliveira, Cláudio de Moura, Roberto Rodrigues, Dan Ferreira, que são bem poucos, gente. Acho que tem uns 6 atores negros do elenco que aparecia mais em Segundo o Sol. Vale comentar também que os atores brancos que estavam com um destaque maior nessa novela, eles não sei exatamente se foi maquiagem, se foi efeito fotográfico, se foi iluminação, mas eles sempre forçavam uma pele mais escura desses personagens. Principalmente a Luzia, que é a personagem da Giovanna Antonelli, que se a gente se atentar principalmente na primeira fase, quando ela ainda era Luzia Marisqueira, a gente notava que ela tinha uma pele mais escurecida, seja por maquiagem. Eu não sei exatamente o que eles faziam, mas é sempre desconfortável a gente ver que aquela personagem ali tinha tudo pra ser de uma atriz negra. Sabe? E tu vê e fica até artificial, né? Porque a gente vê que tinha muita maquiagem pra escurecer a pele dela, pra ela parecer bronzeada. Então fica artificial quando tu assiste. A Luzia também, eu acho Não, fica laranja. Ela fica laranja. Fica laranja, Donald Trump, quase. Fake, sabe? Sim, fica muito, muito fake. Sim. Lembrando também dos protagonistas, lembrei do Beto Falcão, né? O Beto Falcão, que é um cantor de axé dos anos 90, na primeira fase, botaram dreads nele, sabe? E principalmente, assim, se para pensar, cantor de axé dos anos 90, me vem vários cantores negros de axé que foram muito populares. Tipo o Tatal, do Araqueto, o Carlinhos Brown, Gilberto Gil, sabe? Muitos cantores baianos negros, assim. Então, na minha cabeça sempre me vem um Beto Falcão negro, assim, sabe? Mas é muito doido eles não terem pelo menos botado um desse casal protagonista sendo um ator negro, sabe? Eu não sei se é um problema deles. O ideal era os dois, né? O ideal seria os dois. O ideal era os dois porque a gente tá cansado de ver também só casal interracial como protagonista. Seria interessante ter os dois lados do casal sendo atores pretos, principalmente por se tratar da Bahia. Mas a gente sabe muito bem que há fatores maiores do que a gente imagina, principalmente quando a gente pensa na publicidade, que manda muito quem vai ou não fazer a novela. O horário nobre, eles são muito conservadores nisso, e é o que mais machuca, gente. Aí tu pensa assim, se escolhessem atores negros, acho que na cabeça do produtor de elenco, ele pensa, se eu tenho que escolher uma protagonista negra e um protagonista negro, eu tenho que escolher a família da protagonista negra, eu tenho que escolher a família do protagonista negro, então o elenco vai ter que ser todo negro. Então acho que na cabeça dos produtores de elenco não existe ator negro suficiente no Brasil. Porque eu acho que é bizarro isso, bizarro. Enfim, fazendo aqui pra uma ponte pra uma novela que também tinha sol no título, no caso, Sol Nascente, novela de 2016, das 6, do Walter Negrão. Bom, essa novela pra mim foi um combo de erros. Que é um show de coisa errado, Nossa, né? Sim. Muito. Tem tudo errado. Tudo errado. Tudo. Acho que principalmente retratar, né, que a novela queria retratar os imigrantes japoneses e italianos que ajudaram na formação do Brasil, né? Então, o que eles fizeram? Eles chamaram basicamente atores que não têm descendência nenhuma japonesa. Na verdade, eles escolheram sim alguns atores com descendência japonesa, mas não como personagem principal. Era sempre ali a prima da protagonista, ali escondidinha, e nunca era o personagem principal. Mas os casos mais chocantes, acho que o mais chocante é o do Luiz Melo, porque ele fazia um japonês mesmo, né? Aí eles botam aquela desculpa que ele era mestiço, né? Que ele tinha um parente que era japonês, não sei se era mãe. Filho de um americano com um japonês. Isso. É aquela coisa que já dá um incômodo, porque a gente sabe que a desculpa veio depois, exatamente, não na concepção do personagem. Mas assim, falando no personagem do Luiz Melo, o Kazu, ele, pra começar, ele já tinha alguns estereótipos de japonês, mas isso já entra também pra outro tópico. E o personagem do Luiz Melo, ele se vestia como se fosse um turista.
né, bem dentro ali do estereótipo, com óculos, acho que até pra esconder o fato dele não ter os olhos orientais, né? Então, tipo, botava um óculos grande nele, um chapéuzinho. E pra falar também isso, tinha sido antes escalado um ator japonês pra esse personagem. E depois ele foi tirado da novela sem maiores explicações. Quer dizer, tentaram dizer que a idade dele era muito avançada, mas o que não justificava, porque o Francisco Coco, que era o amigo do personagem na trama, tinha a idade mais parecida até com o do ator que foi dispensado, que é o ator Ken Kaneko, inclusive. Então, antes da novela começar também já teve uns burburinhos relacionados a isso. Mas, assim, nessa trama ainda tem acho que talvez bastante, tão problemático quanto, que é a personagem Alice, da Giovanna Antonelli. Aí, Giovanna Antonelli de novo, aqui dando oi. Mais um erro. Nossa, Scarlett Johansson, aquelas... Nesse caso dessa novela, a personagem não era japonesa, ela era uma filha de criação dos pais japoneses. Gente, a gente... Mais uma desculpinha básica. Mais uma desculpinha básica. Não, primeiro que é uma desculpa porque foi dito que os autores e os produtores da novela procuraram atrizes japonesas, mas não encontraram nenhuma do escalão da Giovanna Antonelli, porque a Giovanna Antonelli é uma estrela. E é bizarro pensar também que tem outros personagens nessa novela que realmente têm descendência japonesa que poderia muito bem ter sido a Alice, sabe? A Jaqueline Sato, que é uma atriz incrível, tá nessa novela, ela poderia ter sido muito bem a Alice, até porque o par, se a desculpa a gente não quer botar atores iniciantes em protagonistas das 6, gente, é a coisa que mais acontece na Globo, é lançar protagonista. É um horário pra isso, inclusive. É um horário pra isso. Vitória Estrada, alguém... Vitória Estrada, Vanessa Giacomo. Pra branca é fácil, em Cabocla. né? É a coisa mais... É o que acontece bastante, Gente. até porque o personagem par da Giovanna Antonelli é o Bruno Gagliasso, é um nome de peso já. Então eles poderiam, já tem o Bruno Gagliasso, vamos botar uma atriz japonesa estreante. Bota uma atriz japonesa. Enfim, Isso. gente, muitas Tá ali, revoltas aqui. E vai lembrar que não é a primeira vez que eles embranqueceram uma personagem japonesa. Na novela A Sombra de Rebeca, da Glória Magadã, tinha como protagonista a Suzuki, interpretada pela Yona Magalhães, uma mulher branca, que era uma japonesa que se envolvia com um aristocrata inglês. E, bom, é a mesma história. Houve esse embranquecimento da personagem e... Pra, assim, piorar a situação, a personagem no final ela comete harakiri, que é o suicídio japonês. Simplesmente pegou um elemento da cultura e usou da forma mais superficial e vazia possível. E é muito triste ver que isso foi utilizado, foi explorado de uma forma tão baixa, sabe? E tem também um casinho mais recente que eu acho também bastante chocante, que é o caso do Rodrigo Pandolfo, personagem dele em Geração Brasil, que ele fazia tipo um apresentador e além dele ser um ator branco, né, eles botavam uma maquiagem para os olhos deles parecerem puxados. Yellow colocaram face. até fita, pois é, yellow face total. E colocaram tipo fita adesiva, gente. Isso é muito bizarro. E a novela é recente. É muito estranho isso, gente. Muito mesmo. Não sei quem é que passa essas coisas. Quem é que acha isso ok normal ir pra isso. televisão. E pra terminar o vídeo, eu acho que um dos casos que me choca mais, até por ser uma novela considerada por muitos noveleiros um clássico da televisão, uma novela muito bem sucedida, uma novela que vejo muitas pessoas dizerem que é a sua favorita, inclusive. Temos Alma Gêmea, do Valci Carrasco, uma novela de 2005, que tinha como protagonista a atriz Priscila Fantin, que vivia uma indígena chamada Serena. E, assim, é muito difícil a gente... Eu sei que muitas pessoas têm um apego emocional com isso, mas pensando em uma atriz branca, de olhos azuis, olhos claros, vivendo uma indígena, mesmo com a desculpa de ser uma mestiça, porque na novela o que é dito é que a Serena, ela é filha de um garimpeiro com uma índia, a gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que foi uma desculpa posterior. Inclusive tem uma cena da novela muito... que é basicamente a reação do público, né? Que é até a empregada da casa, eu não lembro como é, que ela fala, mas Serena, você é branca, sabe? Tipo, que ela vai reclamar dos brancos, mas Serena, você é branca. Tipo, parece cômico pra gente, mas é basicamente isso. É a Serena, que é uma índia, e é uma pessoa branca fazendo o papel de uma indígena. E a novela sempre gosta de botar justificativas, porque ela é mestiça, porque ela, tipo... Sempre a novela vai botar uma justificativa assim, tipo, adotada, é mestiça. Acontece muito isso pra justificar a escalação do ator. A gente não precisa ir muito longe, é em Novo Mundo, né?
novela de 2017, a gente tem o Rodrigo Simas fazendo um indígena que me incomoda. Me incomoda bastante. A maquiagem também. Eu noto que é uma maquiagem pra ficar mais escuro também, né? Apesar de ele ser um ator de pele mais escura, escurecida mesmo, eu sinto que é uma maquiagem ali também forte, sabe? O que me normalmente isso me incomoda mais ainda. Eu sempre me incomodo, assim, vendo brancos com esses, qualquer tipo de acessório que é de outra cultura, de outra... Na TV me incomoda muito, assim. Por exemplo, o personagem de Novo Mundo do Chai Suede, ele não é indígena, mas ele passa um tempo numa aldeia indígena e ele fica meio apegado àquilo e ele começa a usar tudo aquilo. Me incomoda assistir, mesmo que na novela eles explicando, mesmo não, com que eles uma história, tempo. uma desculpa. Incomoda assistir, sabe? Eu lembrei também da personagem da Cleo Pires em Araguaia. Tem uma parte da trama que ela se sente uma índia, ela se pinta toda. Me incomoda, sabe? Porque a Cleo Pires fazendo aquilo. É uma coisa que hoje em dia, na verdade, nunca deveria passar, mas hoje em dia, com a gente estudando tanto, a gente lendo tanto sobre isso, a gente, sabe, se desconstruindo, se esclarecendo sobre esses assuntos, a gente se incomoda muito. Eu queria falar uma coisa pra concluir aqui esse vídeo, que eu acho que muitas pessoas erram quando elas falam que eu queria ver representatividade preta, representatividade indígena, representatividade oriental numa novela, quando não é bem isso que a gente busca. Uma comunidade, ela tem várias vozes, então quando uma novela bota só um personagem, ou um, ou dois, ou três personagens pra, entre aspas, representar toda uma comunidade, ela já está errando, ela já está fazendo uma função que é impossível de ser realizada. Então, muito mais importante do que falar em representatividade na ficção é que a gente pedir que tenhamos autores, produtores, diretores, toda a equipe de produção com mais diversidade, com mais pessoas pretas, mais pessoas indígenas, mais pessoas orientais, mais tudo, sabe? Mais pessoas não brancas na produção, para que esses erros que a gente citou aqui nesse vídeo não aconteçam novamente. E a gente bate muito nessa tecla, né? Porque a gente sabe de tudo isso que a gente falou aqui, se tivesse pelo menos pessoas não brancas, né, na produção, dirigindo, produzindo elenco, talvez esses erros não aconteceriam, sabe? Mas vale lembrar que a gente não é dono da verdade, gente. Então, se vocês sentem que a gente errou alguma coisa, falem aqui embaixo. Não esqueçam de comentar também se você lembra de algum outro caso de embranquecimento nas novelas, porque a gente sabe que tem vários. Comenta aí embaixo, a gente tá sempre aberto ao diálogo. E a gente também vai deixar aqui na descrição algumas fontes das coisas que a gente falou aqui no vídeo de hoje, pra se vocês quiserem saber mais informações. Então, um beijo, até gente. a próxima e tchau. se cuidem.